Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Audio Talks. Hoje eu conto com a presença do Rodrigo Gonçalves, o CEO da GoFlux. Ele está aqui com a gente e vai falar sobre a revolução digital no mercado logístico. Rodrigo, muito obrigada por estar aqui. Uma coisa que eu sempre falo é que a Odgers é uma consultoria de recrutamento e seleção e nós amamos pessoas. Toda entrevista eu começo querendo entender um pouco de quem é a pessoa que eu estou conhecendo e não vai ser diferente aqui. Eu queria ouvir um pouquinho de você se apresentar para quem nos assiste um pouquinho de quem é o Rodrigo do ponto de vista pessoal. Tá bom. Obrigado primeiro, Rafaela, pelo convite. Obrigado por ter nos convidado e dar a oportunidade de a gente falar um pouquinho da GoFlux e também falar de mim aqui, né? Bom, falar do Rodrigo. O Rodrigo é um cara tranquilo, um cara quase normal, eu diria, porque eu sou baiano, mas gosto de rock, sou flamenguista, tenho uma filha linda, que estava aqui do meu lado agora há pouquinho, e sou um cara que desde sempre foi um cara inconformado com as coisas. Acho que isso é uma característica muito marcante da minha personalidade. Não diria que eu sou do contra, mas eu acho que eu sou uma pessoa de personalidade e de ideias muito minhas. Acho que isso se reflete um pouco nas minhas escolhas de vida, nos meus gostos pessoais e na carreira como um todo. Mas é isso, sou uma pessoa normal, pai, amigo, gosto de futebol, gosto de rock, gosto de dar risada, falo muita besteira. Tá Pessoa certo. normal. Tá certo. Obrigada por dividir um pouquinho aí do Rodrigo. Às vezes a gente coloca, né, as pessoas num patamar, né, porque é presidente de empresa que é diferente da gente. É legal ouvir um pouquinho desse aspecto pessoal mesmo, né? Quanto que a gente é comum também, assim, se encontra em várias questões. Gente como a gente que se frustra, que dá risada, que erra demais. Acho que o que vai mudando ao longo do tempo, a gente vai ficando experiente e tenta não errar as mesmas coisas. E a gente vai tendo uma noção maior da responsabilidade que a gente tem com as pessoas que nos cercam, que quer não, a gente acaba virando modelo para o bem ou para o mal, né? Mas no final das contas, a gente leva isso muito na GoFlux, por exemplo, aquela coisa da personificação do líder, alguém que, olha, esse cara é incrível, lá é totalmente contrário, assim. Eu tenho a plena convicção de que eu não conseguiria fazer nada sozinho e se a gente está chegando onde a gente está chegando, percorrendo esse caminho que a gente está, de sucesso que a gente tem trilhado até hoje, é por causa do time. O grande mérito que eu tenho, talvez, é de conseguir aglutinar gente boa junto do mesmo sonho, todo mundo alinhado para construir algo bacana que mude a sociedade para melhor, enfim. Acho que esse é o grande ponto, mas não existe super-homem, não. Eu leio muita biografia, assim, não acredito em nenhuma delas. O cara que é incrível, genial, etc., parece que fez sozinho, mas isso não existe, pelo menos eu não acredito. Tá certo. Eu também acho que tem que ter uma questão de humanidade. A gente coloca heróis, né, e esquece de pensar que são pessoas e que, né, têm as mesmas questões humanas que todos nós. Faz muito sentido. Bem, vamos começar então com um tema que é a revolução digital no mercado logístico. Trouxe isso de novo porque eu acredito, né, pelo que eu li, eu conheci um pouquinho aí da GoFlux, é que esse tema está muito relacionado com o propósito da companhia. Então, eu queria que você pudesse contar um pouquinho para quem assiste a gente sobre a missão, né? Então, qual que é a missão da GoFlux e o quanto que você entende que essas tecnologias da indústria 4.0, né, inteligência artificial, chatbot, realidade aumentada, quanto que essas tecnologias elas podem incrementar a experiência do consumidor? Vamos lá. Bom, primeiro acho que é importante falar que tanto eu quanto os meus sócios, nós viemos do mercado de logística e transportes. Então, a gente fala, e a GoFlux ela nasceu de necessidades e dores vividas na pele. Então, acho que isso é uma vantagem, aquela coisa, você está fazendo um remédio para dores que você sentiu na pele, né? E quando a gente fala de logística, de transformação digital, de logística 4.0, aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério, que assim, se você for observar, em comparação com outros setores das mesmas empresas, logística, via de regra, é a área mais atrasada. Existe um problema enorme em logística. Se você for olhar o nível de desenvolvimento que você tem nas áreas de RH para recrutamento e seleção, para marketing em relação ao comportamento do consumidor e por área de manufatura, por exemplo, usando uma série de ferramentas muito mais tecnológicas
para melhorar a produtividade, para melhorar as questões de segurança, fala de realidade aumentada e tudo mais. Na logística ainda tem muito espaço, é um setor ainda muito atrasado de uma maneira geral, você tem um mercado ainda muito reticente, porque acho que acaba sendo composto por empresas e pessoas, principalmente, que não são early adopters de tecnologia, e isso faz com que o desafio da gente seja mais intenso. A missão da GoFlux, quando a gente olha o setor de transporte rodoviário, por exemplo, que é onde a gente está muito focado, as relações entre os atores da cadeia, elas são muito desequilibradas. Você tem um embarcador, ou seja, as grandes empresas, elas exercem um poder de barganha muito forte sobre as transportadoras, ou seja, elas pressionam o fluxo de caixa, pagam com fretes com prazos muito longos e acabam recebendo de volta um nível de serviço muito baixo, baixa especialização, porque as transportadoras simplesmente não conseguem ter capital para investir, para inovar. As transportadoras para o mercado de suppliers que as atendem, da mesma forma, falta crédito, falta relação de recompra, relação de fidelização no que tange a relação de transportadoras e suppliers, e da mesma forma você acaba tendo transportadoras que acabam comprando pneu no varejo, por exemplo, quando poderia ter uma relação mais próxima até com o fabricante. Quando a gente olha esse emaranhado de problemas, o que a gente tenta levar para o setor? Principalmente soluções baseadas em inteligência e em tecnologia, ou seja, não dá para simplesmente, não vamos investir e comprar caminhões novos. Não passa só por isso, também, mas passa muito mais por como é que a gente faz o setor fazer o embarcador contratar mais barato e com mais eficiência, sem que isso penalize e mate a transportadora. Ou seja, como é que a gente reduz as ineficiências de maneira que o embarcador consiga contratar fretes mais baratos, mais competitivos, e as transportadoras consigam melhorar a sua rentabilidade, porque elas estão ficando menos tempo paradas, porque elas estão carregando mais, estão tendo mais carga de retorno, porque elas estão tendo acesso a capital mais barato e disponível, estão melhorando a sua relação de fluxo de caixa. Isso vai se refletir no médio e longo prazo em transportadoras melhor estruturadas para prestar um nível de serviço melhor para os embarcadores. Isso se reflete no atendimento ao consumidor e tecnologia embarcada para evitar e para melhorar essas ineficiências, vai trazer mais inteligência, uso mais intensivo de Big Data, de algoritmos, de aprendizado de máquina, inteligência artificial, que é a jornada que a gente está tentando levar para o mercado aí desde 2018. Entendi, muito legal. Bem, a gente vai falar um pouquinho agora sobre, vamos começar entrando na parte de pessoas, né? Startup, de forma geral, tem uma dinâmica fast-paced, né? Uma coisa muito, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E manter as pessoas engajadas, influenciadas, é super fundamental para a evolução do negócio, né? Porque eu imagino que quando você começou era uma coisa e você vai tendo essas necessidades de melhorar o negócio, muito não é só, como você mesmo falou, né? No começo, não é só o Rodrigo, é a equipe, né? Então, me conta um pouquinho do aspecto de liderança, né? Como que você promove a liderança para poder manter a sua equipe motivada, né? E um outro ponto importante é estar olhando para inovações constantes do mercado, né? Para poder se manter disruptivo, né, no mercado. Então, como que você faz essa liderança, né, para poder manter a equipe motivada? E também um pouco sobre o aspecto de inovação, né? Como que você faz para poder garantir que a GoFlux continue olhando para frente, né? Não só essa necessidade agora do que precisa, mas manter-se à frente do mercado. Claro, eu acho que o primeiro ponto, Rafaela, e a gente entendeu isso desde o início, quando a gente começou a ideia da GoFlux, a gente falou, bom, o que a gente quer fazer como companhia? O que é que nós queremos ser? A gente, tanto eu quanto os meus sócios, a gente veio de grandes empresas, de carreira executiva, para a gente era muito clara a necessidade, por mais piegas que isso parecesse na época que a gente estava em grandes empresas, quando você vai construir a sua, você vê o quão necessário é você ter valores e princípios muito claros. Porque o que a gente brinca que é o risco no chão, né? A gente tem isso na parede do nosso escritório, isso facilita absurdamente do ponto de vista do processo de seleção das pessoas, porque aquilo mostra o que a gente é. E a gente não vai distorcer a nossa realidade, quem nós somos como pessoas e o que a gente quer construir como empresa, se as pessoas entram sem saber que valores são esses. E outras, esses são valores que só o Rodrigo comunga. Na verdade, são valores que a gente compartilha. E a gente tem alguns que dão um drive muito claro. Primeiro é o simples e rápido. A gente faz as coisas de maneira simples e rápida. Por quê? Você está no startup, não adianta você tentar criar soluções complexas
porque isso vai ter... Você tem uma série de barreiras para ultrapassar quando você é uma startup, para colocar uma solução disruptiva, uma solução nova, e o simples e rápido ajuda até do ponto de vista financeiro, porque se você faz simples e rápido, até se você errar, você erra rápido e erra barato. Então, fazer as coisas de maneira artesanal, no estado da arte, não é o nosso business. Ela vai se transformar algo no estado da arte, no melhor possível, ao longo do tempo. Isso está muito relacionado com a experiência do cliente. Simples e rápido é fundamental. O outro que eu amo e que é muito a minha cara lá dentro é o enjoy the ride, ou seja, não adianta estar aqui dentro se você não estiver curtindo o que você está fazendo. O desafio não é o que você busca, se o ambiente não é o seu, e não tem nada de errado nisso, a gente não quer ser perfeito para todo mundo, a gente só quer dar espaço para que as pessoas consigam crescer na velocidade do seu próprio talento, que é um outro valor que está lá, na velocidade do seu talento. Todo mundo tem o seu timing, todo mundo tem o seu jeito de fazer, a gente respeita muito isso, mas cada um cresce na velocidade do seu próprio talento. Então, tem gente que é muito mais rápida, tem gente que tem o seu próprio timing, e a gente respeita e procura avaliar isso da mesma maneira. Outros valores que são importantes que a gente fala, a gente brinca, isso eu escutei, aprendizado da época de Ambev, a gente busca sempre pessoas muito mais do que o skill, mais o will. Então, assim, o will maior do que skill, sempre. Por quê? Porque até na Ambev a gente brincava que a gente gosta de pessoas PhD, né? Poor, hungry and die to get rich. Ou seja, pobre e doido para ficar rico. Por quê? São essas pessoas que movem montanhas, são essas pessoas que não enxergam dificuldade, falta de recurso ou problema na hora de executar uma função e de fazer algo diferente. Então, a gente acredita muito na capacidade das pessoas, muito mais no que está escrito no currículo, que você passou por uma faculdade assim, que você fez um curso nos Estados Unidos, o que é ótimo. Quando você consegue juntar as duas coisas, você tem um foguete. Mas não somente formação e por onde eu passei traz a pessoa aqui dentro e a mantém aqui dentro. A gente está falando, a gente tem um processo interessante de seleção de pessoas que eu entrevisto no final, depois que já está decidido praticamente. Quem está entrevistando uma pessoa nova para entrar aqui na GoFlux vai entrevistar o dono da vaga, etc., mas essa pessoa vai ser entrevistada por pares ou por analistas, enfim. Por quê? É o que a gente brinca assim, ser simpático e super gente boa na entrevista com os donos, com os diretores, é muito fácil, é o padrão. O ponto é quando você vai entrevistar uma liderança, um novo gerente, por exemplo, esse cara ser entrevistado por um analista de uma outra área, a forma como essa pessoa vai se relacionar, o grau de respeito que ela vai ter na entrevista com uma pessoa que vai estar abaixo na hierarquia, digamos assim, diz muito sobre essa pessoa. E no final das contas, você está numa startup que tem 40 e poucas, 50 pessoas, e por mais que existam cargos acima e abaixo, todo mundo tem que pegar no remo e remar junto. Então, qual é o tipo de pessoa que vai estar aqui dentro? Quem que a gente quer compartilhando, tomando do nosso corote aqui, tomando do nosso shoyu, dos nossos rituais aqui? A gente tem uns rituais meio malucos, mas assim, quem é que vai compartilhar disso com a gente de verdade? Quem é que vai olhar para a parede e dizer assim, pô, aquilo que está na parede me representa muito? Então, acho que o que facilita muito esse aspecto, entendeu, Rafael? A gente ter valores claros desde o princípio ajuda a gente trazer as pessoas que de fato se identificam, e muitas vezes, olha, as pessoas não se identificam e não está errado. E muitas vezes a gente paga para ver, ou a pessoa paga para ver, fica um tempo, não encaixa e segue a vida, e isso é do jogo. Já aconteceu com a gente no passado, enfim, a gente não desabona no final das contas, entendeu? Sim, sim. A gente fala que não tem pessoa certa ou pessoa errada, né? Na verdade, a gente tem pessoas com interesses e em momentos que podem fazer sentido ou não. É muito isso. Exatamente. Isso influencia demais, porque você pode não ser a pessoa certa para essa empresa nesse momento, você pode ser espetacular. Isso já aconteceu comigo, eu já fui a pessoa errada numa empresa errada e hoje acho que eu estou certo no lugar certo. Então, assim, a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas quando a gente fala disso. Então, e eu falo de respeito porque isso não quer dizer que a gente tem que ser complacente com quem está dentro da empresa e não está performando bem. E esse é um ponto fundamental, ainda mais numa empresa que não tem uma estrutura gigantesca como uma multinacional, por exemplo, uma grande empresa que permite ineficiências, permite gente de baixa performance, etc., porque a estrutura é muito maior. No nosso caso, não. A gente tem que estar com todo mundo aqui dentro alinhado e no topo do seu jogo para entregar o melhor do ponto de vista de inovação. A gente tem uma forma de se relacionar extremamente aberta, pouco hierárquica, justamente porque eu não acredito que eu sou
o melhor cara para fazer os produtos. Eu sou o melhor para dar pitaco, provavelmente. Mas a gente, muitas vezes, ajusta ideias que vêm cruas, mas que são ideias que a gente vai executar e precisam só de polimento. Então, a gente estimula demais a criação de ideias. Por quê? Porque a forma, o espectro pelo qual um determinado funcionário está vendo um problema é totalmente diferente do meu. Ele está visualizando muito mais de perto, do ponto de vista da usabilidade do produto, da reclamação do cliente, da percepção de um stakeholder. Então, é fundamental que seja a evolução dos produtos atuais, seja a criação de novos produtos, ela tenha o envolvimento das pessoas que estão no dia a dia. Porque não pode ser algo onde só o Rodrigo, ou só o Castilho, o Pedro, o Luiz Martinez trazem para a mesa, porque a gente não consegue ver o todo. A gente vê de maneira genérica, mas muitas vezes o problema sai de uma necessidade específica e é ali que está a oportunidade de negócio. Então, acho que a gente tem lidado muito bem com isso, óbvio que tem crescimento e tem aprendizados para que a gente estimule isso e não mate as ideias no ninho. As pessoas, às vezes, a gente tenta criar um ambiente o mais leve possível para onde qualquer pessoa possa contrapor o Rodrigo, contrapor o Pedro, o sócio, enfim. Isso é do jogo e a gente não julga ninguém mal por isso, muitíssimo pelo contrário. Um ambiente de determinada tolerância ao erro, justamente porque as pessoas erram tentando acertar. Então, bem do negócio. Né? Faz sentido. Eu acho que muito do que você falou tem a ver com a minha próxima pergunta, que são as competências que um profissional, então, dentro da companhia, ou até mesmo fazendo uma expansão, né, desse segmento. Você falou que é um segmento que precisa muito dessa inovação, tem pedido muito, né, para poder correr aí junto com os outros setores. Quais são as competências que um profissional desse segmento precisa ter para ser um profissional do futuro de sucesso? Eu acho que não dá para não chover no molhado, mas assim, acho que tem que ter um desprendimento para inovar e para construção de case. O que é construção de case? Construção de case é você pegar um determinado problema e tentar aplicar a esse problema uma solução diferente da que você já tentou antes. Onde é que normalmente as áreas de logística erram? Eu tenho um determinado problema, tentei aquela solução, mas não funcionou. O não funcionar não é o final do problema, é como é que você lida com uma nova forma de solucionar aquele determinado problema, aquela questão, até a coisa funcionar. Então, o não funcionar são pedras no caminho. O que a gente percebe é que o maior concorrente, o maior dificultador que tanto a Alugou Fluxo quanto os meus pares, as empresas que militam no mesmo mercado de inovação, de tecnologia para logística, nosso grande concorrente é o status quo. É a dificuldade de você chegar, conversar com um gerente de logística, com um coordenador, enfim, com um profissional de logística nas grandes empresas, e essa pessoa não dizer assim, não, eu já tenho o melhor processo do mercado, eu já pago o melhor frete do mercado, e isso é quase que uma doença no setor. Sendo bem claro, porque é difícil. A agenda de transformação digital é a agenda de todo e qualquer líder de empresa no mundo. Se você entrar por cima em qualquer empresa, todos vão estar aptos a escutar, a entender, aplicar ou não, mas todo mundo vai estar de braços abertos, de ouvidos abertos para entender o que as startups estão fazendo. Sim. Só que isso acontece no C-Level. Quando você vai descendo, tem uma série de problemas, e aí tem medo de perder emprego, essa inovação vai tirar o meu poder. Então, a gente tem que lidar com isso de várias maneiras, e dentro do nosso modelo de negócio, isso é muito presente, porque a nossa plataforma ela não se propõe a fazer nada por ninguém. O que ela faz é tentar dar inteligência e protagonismo, melhores armas e melhores condições para que o profissional de logística consiga executar o seu trabalho da melhor forma possível. Sair do empírico e ir para o digital, ou seja, sair do achismo e ir para fatos e dados, algoritmo, tendência. Então, o que a gente tenta fazer é isso, só que o caminho para que isso aconteça, ele passa por construção de case, por testar novos modelos, testa GoFlux, testa empresa A, testa aplicativo B, testar, errar e aprender, mas aprender para tentar solucionar, não é simplesmente dizer que testei e nada funcionou. Impossível. Quando você olha o mercado de logística, de logtechs principalmente, tirando as empresas de mobilidade, ainda falta aquela grande empresa, falta o quinto andar, falta a Log, falta o Nubank da área da logística no Brasil. E por que falta? Não é porque faltam startups de qualidade que consigam. Tem um problema instalado no setor.
O Uhum. setor é um setor ainda muito conservador, é um setor complexo, mas existe um Uhum. conservadorismo muito grande. E Uhum. por mais que isso seja um problema, a gente enxerga isso como uma baita de uma oportunidade. Tem um trabalho de catequizar e de construir soluções que a nossa solução, na verdade, tem que ser cada vez melhor e mais aplicável e comprovada para que aquele medo de adotar uma tecnologia nova ele vá caindo por terra e a coisa vai se desenvolvendo. Mas é um fato, as empresas e as pessoas, os profissionais, porque não é a empresa que inova, são os profissionais que fazem, são as Uhum. pessoas que fazem. Então, não adianta você trabalhar numa mega multinacional, super engajada em tecnologia e dizer que tem uma iniciativa mundial se você, na sua cadeira, não está fazendo nada. Então, eu acho Uhum. que esse que é o grande ponto, tentar diminuir a distância entre a orientação do C-Level das grandes empresas para a média gerência, para o campo, onde as pessoas ainda têm muito medo, muito receio, muita dificuldade em adotar práticas novas das mais simples possíveis. Isso passa muito por tecnologia. Esse é um desafio nosso também, como player do setor, e a gente tenta fazer isso conversando e vai lá, fala com um, fala com o outro. A gente tem cara de pau para abordar 500 vezes até conseguir ir quebrando as barreiras e colocar os cases de sucesso, aprender junto com as empresas. Acho que a gente tem muito uma jornada de aprendizado constante para os dois lados. Então, a gente embarca nisso com a consciência de que nunca é rápido, mas é um processo que precisa começar. Sim, sem dúvida. A gente fala aqui que a Audrey também está navegando nesse caminho, porque a gente tem uma parte de inteligência artificial para recrutamento e seleção. E ao abordar, eu sei bem essa dor do que você está me falando, porque a gente aborda porque, nossa, é inovador, você vai poupar tempo, isso é muito importante no processo de seleção, se a pessoa certa gera retorno financeiro para a empresa, né? A pessoa certa no lugar certo dentro do tempo. E a gente encontra uma resistência, exatamente, o nosso processo não precisa melhorar, tá tudo certo. Quando, na verdade, a gente está falando assim, peraí, eu tô tirando uma tarefa repetitiva, te dando uma ampliação de conhecimento, de base de dados, para você poder ser mais assertivo no seu processo e deixar o humano fazer o que só o humano pode fazer, lidar com pessoas, né? Então, a gente tem algumas formas de contornar isso, mas eu entendo super essa resistência. E aí vai um pouco de o que você falou, né? Fatos e dados e cara de pau também, peroba para poder continuar falando. Resiliência, cara de pau. O legal, assim, é que a jornada é gostosa porque, apesar de ser difícil ter essa dificuldade em determinadas portas, a gente tem casos muito bacanas onde as pessoas que foram, pelo menos 5 ou 6, que eu lembro aqui de cabeça, que foram clientes, que são clientes nossos, e o sponsor do projeto, o cara que pegou e falou, não, vamos fazer isso, pegou como responsabilidade, não, vamos testar, vamos executar, o projeto virou algo relevante, gerou resultados reais para a empresa e os caras foram promovidos. Então, quando a gente olha isso, fala, poxa, óbvio que eles foram promovidos pela capacidade e talento deles, mas a gente pôde fazer parte, o projeto ganhou prêmio, etc., em várias empresas que a gente tem contratos mais longos, e a gente acaba sendo parte de um bom projeto, de uma iniciativa bacana e que alavancou a carreira de um profissional. É isso que a gente tenta levar. Falar, olha, ao mesmo tempo que tem risco, quando a gente tenta implementar um projeto novo, etc., existe recompensa, existe oportunidade. É uma oportunidade de aprendizado, de você mostrar para a companhia algo tangível, alinhado com os valores e com o que a empresa busca do ponto de vista de ganho de eficiência, de transformação digital. Enfim, a oportunidade está aí, né? Tá colocado, acho que hoje em dia não existe barreira tecnológica. A galera, aqui na GoFlux, odeia quando eu falo isso, mas assim, tecnologia permite fazer qualquer coisa, então eu não enxergo barreira para a gente fazer as coisas. Aí dá para fazer. Como fazer é uma segunda questão, mas dá para fazer. Então, tecnologia não pode ser ou a falta de tecnologia não pode ser uma barreira, um empecilho para as empresas e para as pessoas tentarem alguma coisa diferente, tentarem melhorar a sua realidade. Então, acho que ela deve ser vista como um aliado e não como uma ameaça, muito mais que isso. Com certeza, faz muito sentido. Bem, a gente está finalizando aqui, mas não antes de você puder, por favor, né, deixar uma mensagem para quem nos assiste, que é do setor, sobre o que você quiser, na verdade. Bom, obrigado. Essa é uma baita oportunidade, super arriscada você deixar tema livre para eu falar, mas assim, tem algo importante, Rafaela, que eu queria deixar de mensagem para todo mundo que estiver assistindo, é que assim, tomem o protagonismo para vocês.
eu falo para os profissionais muito mais do que para as empresas, os profissionais de logística, de marketing, enfim, todo mundo que está aí. Eu sou prova viva disso aqui. Em algum momento na minha carreira eu tomei o protagonismo, fiz as coisas que fiz, quer queira, quer não, eu estou aqui liderando algo maior do que eu, que influencia a vida das pessoas positivamente, que influencia positivamente o mercado. Porque a grande mensagem que eu deixo para as pessoas é: o mundo é das pessoas que fazem, não das pessoas que ficam esperando a iniciativa global, quando a safra acabar, não, porque esse mês eu estou complicado, porque mês que vem, etc. O mundo é dos que fazem. É inexorável que as empresas vão se digitalizar. É inexorável que as empresas vão ganhar eficiência por uma questão de sobrevivência. Então, façam por vocês antes que a empresa faça sem vocês. Eu falo para uma série de pessoas, de profissionais, de vários setores, de várias áreas, que tem a oportunidade na mão de tentar, de fazer algo diferente para a sua carreira, para a sua empresa, para melhorar, e ficam se prendendo a outras amarras e, no final das contas, perdem boas oportunidades de construir algo que vai ser importante para as suas carreiras, para as suas vidas. Então, de novo, façam. O mundo é de quem faz, é arriscado, uma relação de risco-retorno, mas assim, não existe, eu falo isso de cátedra, não existe sensação melhor do que você conseguir olhar para trás depois e dizer assim: puta, eu fiz e conseguimos tirar daqui, levar para cá, melhorar, etc., por iniciativa minha, nossa, do meu time. Então, isso é muito forte, isso tem um poder muito grande para a carreira, para a vida das pessoas. Então, o meu recado é: faça, vamos fazer, porque dar desculpa é muito mais fácil. Poderosa essa mensagem, né? Muito bom, muito bom. Rodrigo, mais uma vez, super obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade em dividir um pouquinho de quem é você, um pouquinho da missão da GoFlux e aí também um pouco das competências, dessa visão de pessoas que é muito importante, né? Não existe tecnologia se não tiver pessoa por trás ali pensando e agindo para o bem melhor, né? De um todo aí. Então, muito obrigada. Espero aí a gente continuar falando também. E aí, pessoal, quem quiser continuar fazendo comentários, a gente vai fazer esse direcionamento. Então, obrigada e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos levar esse resto de 2020 aí com saúde, se cuidando, e que a gente tenha um 2021 aí para deixar 2020 no chinelo, tá bom? Isso aí. Obrigada. Obrigado a vocês.